Num livro qualquer, episódio 2, temporada 2. Dicas de leitura. No livro qualquer de hoje, vem com dicas de leitura para os níveis básico. Quem está querendo começar a entender o processo de atitude filosófica, o que é isso, enfim. Quem quer começar a ler, quem quer começar a conhecer, quem quer começar a saber, enfim. Em 3 níveis: nível básico, intermediário, intermediário avançado, porque é aí onde entra a ponte entre o científico e o filosófico, uma ponte assim turva, confusa, sabe? Distorcida. E o nível hard mesmo, nível pesado, elevado, que tem um nível de abstração, enfim. E os níveis coringa, que é o nível filosófico, que fica no intermediário, porque em um ponto ele é sublime, elevado ao inalcançável, em outro ponto ele é simplificado, ele é sutil e ele é até infantil, bobo. É essa dualidade que é a única coisa que nós percebemos no espaço quadridimensional, espaço-tempo quadridimensional. Veja que interessante, o espaço-tempo é quadridimensional, mas nós vemos apenas uma dualidade, ou seja, sombra e luz. E a profundidade do espaço, que é a terceira dimensão, e o tempo, que é o que forma o espaço, porque tudo tem um tempo próprio, somos cada item um espaço-tempo, né? Não é percebido. A leitura da nossa mente, ela é bidimensional. Ela só consegue ver como se fosse por uma tela bidimensional. E as outras 2 dimensões são uma simulação da quadridimensionalidade. Porque nós sabemos da quadridimensionalidade, aprendemos a quadridimensionalidade. E o nosso corpo começa a perceber o ambiente tridimensional, mas já ficando quadridimensional. Mas o cérebro evoluir a esse tipo de percepção é muito difícil, porque a evolução da espécie, ela caminha num ritmo que não é o mesmo da chamada evolução das coisas no nível humano. Então isso já é uma questão filosófica, mas vamos lá, saindo de lado, nível beginning, inicial. Para quem está começando, querendo entrar, saber o que é isso, filosofia, e nós com isso, eu já indiquei, inclusive no episódio X+1, se eu não me engano, e num livro qualquer, o livro Filosofia de Mário Sérgio Cortella, e nós com isso. O que é que você considerou na leitura desse livro? Bom, assim, não é autoajuda. É um livro de um filósofo com uma formação exemplar. Filósofo? Bom, podemos dizer um professor de filosofia com uma formação exemplar. Eu acho uma boa leitura, de um modo geral. Embora muito sistemática, porque é a visão sistemática que sobrou. Então, você tem aula de filosofia. Existe até um certo momento que ele faz um brado de alto-lá, e eu acho interessante esse alto-lá. A filosofia é um grito de alto-lá, o que já é contraditório com, e paradoxalmente, né, paradoxo, com a ideia de que a filosofia é sistemática, porque se ela é sistemática, ela não é um alto-lá. Ela continua perguntando como e não por quê. Porque se ela pergunta por quê, ela se deixa levar e ela não
não permite as amarras da sistematização nenhuma. Ela pressupõe o inédito, e o inédito mesmo, e ele é absurdo. Mas é contraditório. Mas você tem que entender, é bom ler, porque você entende o que é que a filosofia propõe para a ciência e por que a ciência morre de medo da filosofia, porque é um choque. E, na verdade, o que aconteceu com Descartes? Ele criou um híbrido entre a ciência e a filosofia, de uma forma que a filosofia foi desaparecendo e a ciência parece que ficou como sendo uma coisa inerente ao método. Tudo tem que caber no caixote do método. E os filósofos, de fato, começaram a não saber o que fazer com isso. Tipo, só reproduzir o que os filósofos antigos falaram. Ainda no nível beginning, no nível básico, uma leitura para quem entra num estado de pânico, depressão, ansiedade. É autoajuda. E eu acho que em termos de autoajuda, Augusto Cury seria a melhor pedida. Não vejo outra opção de autoajuda, mas assim, que tenha pelo menos um fundamento numa teoria, que é a teoria da inteligência multifocal. De Augusto Cury, do próprio autor, psiquiatra e tal. O grande problema é que na leitura se propõe uma saída de si mesmo, se propõe um libertar-se. E claro, a gente sabe que o libertar-se ele é condicionado, mas existe o libertar-se, né? Ele fala de uma chave, de uma saída, de conhecer o mundo, conhecer-se a si mesmo, e isso propõe de algum modo, uma explosão de algo inédito, que é contraditório com o padrão, como o modo e até a linguagem como isso é apresentado. Uma narrativa, de certa forma, pobre, porque fica presa à ideia da teoria. Ela tem que se encaixar na ideia da teoria. Se ela não se encaixar na ideia da teoria, não vai caber na narrativa. Então eu acho fraco nesse sentido. Mas esse fala de armadilhas da mente e tal, e assim, para quem está num estado de pânico, ele dá conta, ou de pânico, ou de depressão, ele dá conta, porque ele consegue mostrar ao leitor, pelo menos, que o leitor tem a possibilidade de ser algo novo. A sacada é essa. Basta ler um livro desse autor, que já leu todos. Pelo menos eu li 2 e aí eu disse, não, no segundo eu já disse, é a teoria explicada numa outra narrativa, a mesma teoria explicada numa outra narrativa. Bom, mas aconselho para esse caso. Vamos ao nível médio. Nível médio em termos de filosofia. Aí a gente já não vai entrar em nenhuma obra de alguém que seja do ramo da psicologia, psiquiatria, enfim, esses ramos, porque a gente tem que começar. O nível intermediário começa com Platão na filosofia. Por quê? Porque entender, por exemplo, filosofia oriental é complexo demais a partir do nosso paradigma ocidental, o modo como a gente vê o mundo, o modo como a gente vê a história linear, porque o movimento em nada do universo sugere que exista um tempo linear para frente. Quando a gente fala sobre tempo, a gente sempre, quando fala assim, veja o futuro, olha para frente, veja o passado, olha para trás. Por que temos essa intuição linear, se nada sugere isso? Então, o que acontece? Você não tem no Ocidente a possibilidade de entender originalmente a perspectiva, a visão da filosofia oriental. É bom começar com o que é de casa.
e o que é de casa em termos de filosofia, para entender inclusive o conceito, por que surgiu a palavra filosofia, e diferenciar filosofia de filosofia. E aqui temos a Apologia de Sócrates. Não você consegue na Amazon, não necessariamente essa edição. Como estamos na pandemia, tá meio ruim de você ir numa livraria e comprar um livro de papel. Mas todas essas obras tem na Amazon, né? E em outras plataformas na internet de livro eletrônico. Então, Apologia de Sócrates é o mais fácil de ler, porque ele é pequeno, fino, curto. Esse aqui vem ainda com Críton, e aí você entende qual era a proposta maiêutica, o que era a maiêutica, que é o parir de ideias, essa ideia socrática do parir de ideias, utilizando o método de questionar, de perguntar em cima da pergunta, para poder, perguntando e perguntando, levar o interlocutor a se contradizer. O que, de alguma forma, levaria à ideia original. Bom, isso é platônico. Interpretação de Platão do que seja a teoria das ideias de Sócrates, que Sócrates nunca batizou nem disse o que era, né? Mas a defesa dele aqui é onde você chega mais perto de Sócrates. E aí você tem a teoria das ideias, que é um saco. Eu achei. Alguns podem gostar. E você tem a República. É intermediário. Não é complexo. É intermediário. E você tem a República de Platão. Um clássico. Já tá pra... Aí ele já fica mais pro intermediário, quase avançado. Você lê todo. Mas se você quer conhecer o mito da caverna, na República de Platão é o livro 7. O livro 7º da República de Platão. Livro 7º. Tá já se arrombando aqui, o livro aqui é todo aberto aqui, a página. Eu gosto de ler. E eu estou mostrando aqui justamente os livros que eu reli. E aí temos os livros Coringa, para você mostrar que não há possibilidade de sistematizar a filosofia, e a poesia, a poética e tudo mais entra através da literatura, e você começa a criar imagens fantásticas em relação a isso, que é Alice no País das Maravilhas. Eu inclusive tenho uma música na fanpage em que eu toco um trechinho da música de Raul Seixas, em que ele relê Alice no País das Maravilhas, quando ele tomou seu Diampax e seu Valium 10 e outras pílulas mais, e 2 horas da manhã recebeu no peito Triptanol 25 e foi dormir quase em paz. É uma viagem e assim, riquíssima filosoficamente. Você tem que entrar no universo da abstração, né? Da metáfora, da abstração, na sua maior profundidade. Essa obra também, em paralelo, outra obra que seria O Pequeno Príncipe, que tem ele no e-book, tem ele na Amazon, tem em todo canto. Que tem esse aspecto profundamente filosófico, mas que sai do que a gente tem como científico, sério, linear, lógico. Entende? Então, só que daí você pode captar símbolos filosóficos e abrir a mente de uma maneira, ter um outro olhar em relação a determinadas coisas de uma maneira que só é possível ativando certas sinapses que se ativa nesse universo lúdico.
só nesse universo e só sendo experimentado em natura. Então esse tipo de literatura é coringa por isso, porque ele é multinível de dificuldade. Ele tanto serve para uma criança, a criança entende a essência da coisa básica e tal, como ele serve para quem está estudando filosofia, como ele serve para quem é doutor em PhD, em filosofia de todos os ramos, filosofia do direito, filosofia em qualquer área, para qualquer pessoa. Porque você consegue, se você penetrar mesmo, você consegue ver em profundidades conceitos filosóficos de muitos filósofos. Ele vai do fácil ao mais difícil e mais profundo e ao inalcançável. É coringa. E aí temos no nível avançado. Nível avançado temos a ciência que, a meu ver, eu tenho aqui duas dicas de leitura em que há uma carga filosófica muito grande num livro que é de física, né? Um deles é do físico Carlo Rovelli, né? Professor de filosofia da ciência, logo vi filosofia da ciência, que é A Ordem do Tempo, onde ele explica os conceitos do tempo, do espaço-tempo, do que seja tudo isso, enfim. Ele explica as teorias vigentes, as teorias alternativas, seu ponto de vista próprio, e tudo isso com a linguagem poética. E por que não dizer, de uma maneira filosófica. Embora um pouco decepcionante em certo ponto ao dizer, num momento em que o ser humano, como se ele tivesse perto de alcançar o que seria essa profundidade, espaço-tempo, e não vai. E não está tão perto, nem tão... não está longe, está infinitamente longe. É você não acreditar no infinito, ou você acreditar que o infinito é só um looping. Um looping não é infinito. Infinito são infinitas possibilidades. Ou seja, cabe ainda no cérebro, não quebra a barreira do lógico, sabe? Mas ainda assim consegue ser poético, e na poesia quebra a barreira do lógico. Então esse livro ele tem essa dualidade. Já se você não encontrar esse livro eletrônico, porque não sei se tem ele, nunca pesquisei, ele é eletrônico, você pode, com certeza tem eletrônico, O Cientista Mais Filósofo do Século XXI. E esse livro, O Universo numa Casca de Nós, trata do mesmo tema, do universo, trata de tempo, de espaço-tempo, sendo que conta uma história desde Einstein, desde antes de Einstein, cita Nikola Tesla, cita Schrödinger, cita Immanuel Kant. Porque Kant tinha um ponto de vista em que realmente o indivíduo perceptor do mundo é o que define o mundo como ele é, através da percepção que nós temos dele. E o contrário também, mas da perspectiva do outro, a qual nós somos completamente alheios. A nossa perspectiva é única, enfim. Kant é muito, muito complexo. Inclusive o conceito kantiano ele pode ser muito simplificado, e esse Universo numa Casca de Nós também ele consegue quebrar problemas que havia na época de Kant, onde o tempo e o espaço eram separados. Então assim, quando você percebe que o tempo é uma dimensão do espaço, e na verdade o que existe é espaço-tempo, na verdade o que existe é altura, largura, profundidade e tempo. Por isso que é quadridimensional, altura, largura, profundidade e tempo. Que ele não tinha essa noção. Então, a filosofia moderna pairou, ficou patinando em absurdos, enquanto a física newtoniana imperava.
E aí hoje nós temos ainda resquícios da física newtoniana imperando, querendo uma linearidade que explique a história de uma maneira linear, já sabendo de todos os paradoxos da física. E por que não filosofamos mais acerca dos paradoxos da física do que ficar preso a velhas questões aristotélicas e cartesianas, né? Bom, e aí sim eu vejo num filósofo moderno modernidade líquida, uma respirada de um cara que enxerga alguma coisa, sabe? Assim, por isso eu digo, um dos grandes gênios da filosofia moderna, porque ele enxerga alguma coisa, ele consegue criar uma visualização e simbolizar isso como algo líquido, uma sociedade líquida, né? A entropia causa isso, mas ao mesmo tempo essa entropia ela é relativa. Então, como ela é relativa, você não encontra o vazio absoluto e tudo mais. E no topo, high level, que eu não me atrevo a ler, primeiro porque está empoeirado. Então assim, eu tô lendo às vezes, de vez em quando eu pego um livro dessa, porque aqui é a obra inteira metafísica de Aristóteles, e eu me comprometi com, na vida, pelo menos ler a metafísica, pelo menos ela, de Aristóteles. Mas é um saco. Então assim, eu tô no livro 1, já li o livro 4 porque me indicaram alguns detalhes do livro 4. Voltei para o 1 e não saio dele. O cara é um gênio, mas ele é um gênio numa época em que a visão de mundo, a cosmovisão era diferente. Você tem Platão e você tem uma teoria simplificada, e aí você pode adaptar ela à modernidade facilmente. Mas você tem um Aristóteles com a complexidade, você tentar trazer essa complexidade de Aristóteles para hoje é muito cansativo. É diferente de você trazer a filosofia de Platão para hoje e aplicar assim, você aplica a ideia, teoria das ideias, por exemplo, aí é fácil você transportar. Por isso que quando uma filosofia é extremamente complexa, ela tem um problema. Ela não consegue andar no tempo e evoluir de acordo com o tempo, porque ela é complexa e pesada. Quando ela é simples, ela vai no tempo e passa geração após geração, porque ela é simples. Ela é fácil de entender, é fácil de assimilar, aí passa de geração em geração. Mas um conceito muito complexo, ele vai passando de geração em geração e vai se distorcendo. Então Aristóteles hoje está muito distorcido. Não é mais. Então entender, velho, é muito complexo. São conceitos que você, para trazer para hoje, você já tendo certa compreensão de física e tudo mais, aí você pega a física de Aristóteles para aplicar a metafísica. Olha, só de ler a física eu já fiquei quase louco. A aporia do tempo da física, de descaralho, porque eles estão vendo o tempo como tempo, não como algo que é, como espaço-tempo e tal, e que, enfim, pouco importa se um se sobrepõe ao outro, já que existe sobreposição quântica. Por exemplo, a sobreposição quântica resolve a aporia do livro 4 da Metafísica de Aristóteles. O enlace quântico resolve o problema dessa aporia. Quer dizer, então é você só para entender a aporia e dizer, eu conheço uma aporia. Tá, acabei de resolver a aporia dele. Então assim, eu não perco muito tempo me aprofundando em Aristóteles, entendeu? Ele é muito grande pro tempo dele, pra época dele, foi uma grande visão e muitos dos conceitos se irradiar, é legal. Mas você tem que saber
pescar a leitura e saber o que é bom para cada momento. Pois é, foram as dicas de hoje. Um grande beijo e até a próxima. Audio Jungle.